Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Se a fé parece um conceito difícil de entender, também é um dos conceitos que a Bíblia mais tenta explicar. Por isso temos tantos exemplos de fé, testes de fé, recompensas de fé, textos sobre fé. Hebreus dá um conceito claro de fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como nós decidimos pelo que vale ou não a pena esperar? Qual é o fundamento da nossa espera? Essa é a nossa definição de fé. Nossa fé é o fundamento daquilo que esperamos. Esperamos por fé, não porque o mundo é uma máquina que funciona muito bem. Esperamos porque temos fé e a fé é o fundamento sobre o qual construímos nossas esperanças. Lucas capítulo 17, versículo 5 diz que os apóstolos pediram ao Senhor: aumente a nossa fé. 6 vezes nos evangelhos, Jesus chama seus amigos de homens de pouca fé. Jesus tentava ensinar, eles testemunhavam a fé em movimento, mas ainda assim tinham uma fé magra que não se sustentava por si só. Até que um dia esses sujeitos decidiram tentar resolver esse problema de uma vez por todas, olharam para Jesus e pediram: aumenta a nossa fé. Nós podemos ter fé em muitas coisas. No pensamento positivo, em cada um dos 330 milhões de deuses da Índia, no Deus Mastercard, em um guerreiro do povo, em um novo Messias. Mas quem diz aumenta a nossa fé, diz enquanto olha para Jesus. Porque a fé que fundamenta a espera, a fé que prova o invisível, só existe em Cristo. Só Ele pode dar fé de verdade para quem ainda tem pouca fé. Tiago capítulo 1, verso 3 diz: saibam que a prova da vossa fé produz a paciência. A fé é o chão onde construímos a esperança e ela só pode vir de Jesus. Mas para onde ela vai? Tiago responde: a prova da vossa fé produz a paciência. Só a fé em Jesus é capaz de produzir uma vida mais paciente. Porque quando eu tenho fé em Cristo, eu sei que a minha pressa se baseia no meu tempo de resolver as coisas. E eu venço isso aprendendo a ter fé no tempo dele. Só a fé em Cristo é capaz de produzir uma vida menos imediatista. Porque quando eu tenho fé nele, eu entendo que o meu imediatismo se baseia na minha ilusão de controle. E eu aprendo a ter fé no controle dele. Ed Renekiewicz, em Fé, Lágrimas e Utopia, escreve o seguinte: andamos por fé. A fé não tem a ver com certezas, mas com confiança. Confiança em Deus. Jesus também fez uma pergunta e não obteve resposta. E o que lhe doía não era a falta de explicações, mas o sentimento de desamparo. No dia da tragédia, não precisamos de respostas. Precisamos de alguém. Hoje, 4 de abril de 2020, ainda não temos muitas certezas sobre o coronavírus, sobre como será o futuro, porque a primeira morte confirmada foi no dia 2 de janeiro e 3 meses depois, somos 59 mil mortos. E entre tantos boatos, ainda discutimos de onde veio o vírus, de quem é a culpa no mundo e quem está certo em nosso país, nosso estado, em nossa cidade. E há muita gente brigando e perdendo o sono atrás de respostas. Mas nós andamos por fé. Fé não tem a ver com certezas, mas com confiança. No dia da tragédia não precisamos de respostas, precisamos de alguém. Passou da hora de pararmos de brigar e perder o sono por respostas. Não temos tanta fé que as respostas para o caos virão de um guerreiro do povo brasileiro ou de um novo Messias. Se nos sentimos desesperados, pedimos aumenta-nos a fé olhando para Jesus. E vivemos pacientes, vencendo a pressa no nosso tempo de resolver e tendo mais fé no tempo dele. Abrindo mão da nossa ilusão de controle e tendo fé no controle dele. Talvez seja a hora de nossos olhos consumirem menos sugestões de resposta a toda hora e momento então de viver mais por fé e menos por vista.